Você já se perguntou o que acontece com os lugares que um dia foram cheios de vida, mas que agora estão abandonados e cobertos pelo mistério? Ao redor do mundo, há locais onde o tempo parece ter parado, onde as paredes guardam histórias de alegria, sofrimento, esperança e tragédia. Lugares que outrora pulsavam com a energia de multidões, agora se tornaram silenciosos, dominados pela natureza e pelo esquecimento. Hoje, embarque conosco em uma jornada por 10 lugares abandonados que vão te deixar sem palavras. São cenários que, mesmo em ruínas, mantêm viva a memória de tudo o que aconteceu ali e nos convidam a refletir sobre o passado, sobre o poder da natureza e sobre a impermanência de tudo o que criamos. Prepare-se para conhecer locais que se tornaram símbolos de tragédias, de avanços tecnológicos, de guerras e de isolamento. Locais onde o silêncio fala mais alto e onde cada parede, cada objeto esquecido conta uma história diferente. São paisagens dramáticas, ruínas que desafiam o tempo e o esquecimento e que atraem viajantes, exploradores e curiosos de todas as partes do mundo. Venha descobrir o Top 10 lugares abandonados que você precisa ver. Começamos nossa jornada por Chernobyl, na Ucrânia. Em 1986, uma explosão no reator nuclear causou o maior desastre nuclear da história, liberando uma nuvem radioativa que se espalhou por toda a Europa. Chernobyl era uma cidade normal, com escolas, hospitais, parques e prédios residenciais. De repente, tudo mudou. O silêncio tomou conta das ruas, os prédios ficaram vazios e a natureza começou a recuperar o espaço antes dominado pelo homem. Árvores crescem dentro de apartamentos, animais selvagens vagueiam pelas avenidas e a vida humana desapareceu. O local se tornou um símbolo da catástrofe, mas também da resiliência da natureza. As imagens aéreas revelam uma cidade fantasma, prédios desmoronados, ruas cobertas de mato, carros enferrujados parados há décadas. O reator nuclear, agora envolto por uma estrutura de contenção, permanece como um lembrete da tragédia. Chernobyl é visitada por cientistas, jornalistas e aventureiros, todos atraídos pelo mistério e pela história que ainda paira no ar. Cada esquina carrega o peso de uma memória, cada objeto esquecido conta um pedaço da vida que ali existiu. Hoje, Chernobyl é mais do que um local abandonado. É um monumento à esperança e à dor, um lugar onde o tempo parou. Mas as histórias continuam vivas. Seguimos para o Japão, a ilha de Hashima, também conhecida como Gunkanjima ou Ilha Navio de Guerra. Situada no mar próxima à costa de Nagasaki, Hashima foi uma mina de carvão florescente nos anos 1950. Milhares de trabalhadores viviam e trabalhavam ali em prédios altos e compactos, construídos para resistir aos ventos do mar. A ilha parecia uma cidade futurista, repleta de tecnologia e vida. Porém, com o declínio do carvão e o avanço de novas fontes de energia, Hashima foi abandonada em 1974. Desde então, seus prédios começaram a desmoronar, as janelas se quebraram e o mar tomou conta do que restou. Hoje, Hashima é um cenário pós-apocalíptico, onde o concreto se mistura ao azul profundo do oceano. Os prédios altos, agora em ruínas, parecem guardiões de uma era passada. As portas enferrujadas, os corredores vazios e os objetos deixados para trás criam uma atmosfera de mistério. A ilha se tornou um destino para exploradores urbanos e cineastas, servindo de cenário para filmes famosos. Hashima é um lembrete do poder do progresso e da fragilidade das cidades diante das mudanças econômicas. Entre as ruínas, é possível sentir o eco das vozes dos antigos habitantes e imaginar como era a vida naquele pedaço de terra perdido no mar. Voltamos à Ucrânia para conhecer Pripyat, a cidade vizinha de Chernobyl. Pripyat foi construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear e era considerada uma das cidades mais modernas da região. Havia escolas, hospitais, centros culturais e parques de diversão. Tudo mudou em uma noite quando a ordem de evacuação chegou e os moradores tiveram que abandonar suas casas, levando apenas o essencial. O tempo congelou e Pripyat virou um museu ao ar livre, um retrato perfeito de uma vida interrompida. Hoje, as imagens mostram escolas abandonadas, com brinquedos enferrujados e móveis cobertos de poeira. O parque de diversões, inaugurado dias antes do desastre, permanece intacto, com sua roda gigante enferrujada e carrosséis parados.
Os prédios residenciais são invadidos por árvores e animais e o silêncio domina o ambiente. Pripyat é um testemunho da tragédia de Chernobyl, mas também da capacidade humana de reconstruir e aprender com os erros. É um local que inspira respeito, reflexão e curiosidade, onde cada objeto esquecido carrega uma história de vida. Seguimos para a França até Oradour-sur-Glane, uma aldeia marcada pela violência da Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, tropas nazistas invadiram a vila e massacraram quase todos os seus habitantes, destruindo casas, carros e lojas. Após o massacre, o governo francês decidiu manter a cidade como estava, como um memorial permanente à tragédia. Hoje, Oradour-sur-Glane permanece em ruínas, com ruas de pedra antigas, carros queimados e edifícios destruídos. Ao caminhar pelas ruas vazias, é possível sentir uma atmosfera de tristeza e respeito. Cada casa queimada, cada objeto deixado para trás é um lembrete do sofrimento dos moradores. O silêncio da vila é interrompido apenas pelo vento, que passa entre as paredes destruídas. Oradour-sur-Glane é um local de memória e reflexão, onde o passado é preservado para que nunca seja esquecido. É um convite à empatia e à compreensão dos horrores da guerra e um apelo à paz. Atravessamos o mar até a Itália, para a misteriosa ilha de Poveglia. Localizada entre Veneza e o mar Adriático, Poveglia foi usada como estação de quarentena durante várias epidemias de peste e, mais tarde, como asilo psiquiátrico. Histórias de espíritos e atividades paranormais são comuns entre os poucos que tiveram coragem de visitar o local. A ilha está oficialmente fechada ao público, e suas ruínas são envolvidas por uma vegetação densa que esconde os prédios antigos e os corredores sombrios. Os visitantes relatam uma atmosfera pesada, onde o passado parece ainda presente. As janelas quebradas, os muros cobertos de musgo e os objetos abandonados criam um cenário digno de filmes de terror. Poveglia é um dos lugares mais assustadores do mundo, onde o mistério e o medo se misturam com a beleza decadente das ruínas. A ilha desafia a curiosidade dos mais corajosos e permanece envolta em lendas e histórias de arrepiar. Nos Estados Unidos, encontramos o Castelo Bannerman, às margens do rio Hudson, em Nova York. Construído por Francis Bannerman no início do século XX, o castelo serviu como depósito de armas e munições. Após um incêndio que devastou parte da estrutura, o local foi abandonado. Hoje, as ruínas do castelo se erguem sobre a água, refletindo uma imagem de beleza e mistério. O castelo é cercado por vegetação e suas paredes marcadas por balas e explosões contam a história de um passado turbulento. Exploradores urbanos visitam o local em busca de aventura e de inspiração, caminhando entre as torres em ruínas e admirando a paisagem do rio Hudson. O Castelo Bannerman é um lembrete da criatividade e da ambição humanas e da força da natureza em recuperar o que foi perdido. Um destino fascinante para quem busca histórias e imagens únicas. No Chipre encontramos a cidade de Famagusta, um antigo paraíso turístico que foi dividido após a invasão turca em 1974. A parte norte da cidade virou uma cidade fantasma, com resorts de luxo abandonados, prédios cobertos de grafites e ruas vazias. O tempo parece ter parado em Famagusta e a sensação de desolação é intensa. Os hotéis abandonados, as avenidas desertas e as paredes intactas criam uma atmosfera surreal. Famagusta permanece fechada ao público e poucos têm acesso ao local. As imagens revelam uma cidade que foi palco de alegria e prosperidade, mas que agora está marcada pela tristeza e pelo esquecimento. Famagusta é um símbolo da fragilidade da paz e da importância de preservar a memória dos que viveram ali. No Vietnã, conhecemos o sistema de túneis de Cu Chi, usados pelos Vietcongues durante a guerra como esconderijos e centros de operações militares. Os túneis subterrâneos se estendem por quilômetros e foram construídos com incrível engenhosidade e coragem. Dentro deles, os soldados viviam, lutavam e sobreviviam, enfrentando condições extremas e perigos constantes. Hoje, os túneis são uma atração turística e visitantes de todo o mundo têm a chance de explorar o interior dessas passagens secretas. As camuflagens, as armadilhas e os objetos deixados para trás contam uma história de resistência e criatividade. Os túneis de Cu Chi são um testemunho da força humana diante da adversidade e uma janela para o passado da guerra.
No Reino Unido, encontramos as fortalezas Maunsell, construídas durante a Segunda Guerra Mundial como plataformas flutuantes de defesa contra ataques aéreos. Isoladas no mar, rodeadas por águas agitadas, essas estruturas se tornaram ícones do abandono e da engenhosidade militar. As fortalezas parecem misturar elementos de castelo e estação espacial, criando uma paisagem única e surreal. Exploradores urbanos e fotógrafos visitam o local em busca de imagens impressionantes, enfrentando as dificuldades do mar para chegar até as plataformas. As fortalezas Maunsell são um símbolo do esforço de defesa durante a guerra e do poder da arquitetura em desafiar os limites do ambiente. Por fim, chegamos à ilha de St. Kilda, na Escócia, uma ilha remota, marcada por falésias íngremes e casas em ruínas. St. Kilda foi habitada por uma pequena comunidade até 1930, quando as condições extremas e a falta de recursos forçaram os moradores a abandonar o local. Hoje, a ilha é patrimônio mundial da Unesco, famosa pela sua beleza natural, pelas aves marinhas e pelas ruínas das antigas casas. A natureza domina a paisagem e o silêncio é quebrado apenas pelo som das aves e do vento. St. Kilda é um lugar isolado, onde história e natureza se misturam. As casas de pedra, cobertas de vegetação, parecem guardar os segredos dos antigos habitantes. A ilha é um convite à contemplação, à aventura e à descoberta, e representa o poder da natureza em moldar o destino das pessoas. Esses lugares abandonados são testemunhos do tempo e da transformação, mostrando como o mundo muda e como as pessoas e culturas são afetadas por forças externas. Eles nos lembram da importância de preservar a memória, de respeitar a natureza e de aprender com o passado. Cada ruína, cada objeto esquecido é uma janela para outro tempo, uma história esperando para ser descoberta. Se você gostou de explorar esses locais fascinantes conosco, continue acompanhando nossas aventuras. Há muitos outros lugares misteriosos e abandonados espalhados pelo mundo, esperando para serem revelados. A cada visita, uma nova história, uma nova descoberta, uma nova oportunidade de refletir sobre o mundo em que vivemos. Até a próxima jornada, onde o mistério, a beleza e a história se encontram. Fique conosco, compartilhe suas ideias e prepare-se para descobrir o extraordinário no que foi deixado para trás. A aventura continua e o mundo está cheio de lugares esperando para serem explorados.